Você já tentou fazer uma regularização de imóvel e esqueceu de fazer o desdobro? Vem comigo para esse nosso quinto episódio do nosso quadro Onde Já Se Viu. Histórias boas demais para ficarem guardadas somente para mim. Amante da construção civil, no episódio de hoje eu vou contar para vocês uma história na qual a comunicação vai muito além do que só a experiência mais uma vez. Um caso que o profissional precisou fazer a regularização das duas casas e esqueceu por um detalhezinho que precisava ser feito o desdobro desse lote. Vem comigo! Leila, depois desse caso eu entendi a importância de conversar com o cliente para saber o real objetivo dele. A gente fala bastante sobre isso por aqui. Eu já estava no mercado há um tempo, me sentia confiante e sabia fazer todo o processo de regularização, tanto na prefeitura como na Receita e no cartório. Apareceu para mim um caso de dois irmãos que queriam regularizar as suas casas. Pensei logo: oh, sucesso, né? Na reunião eu descobri que eram duas casas no mesmo lote. Aí vem aquela incógnita. Eu fiz um contrato para os dois clientes. Afinal, era uma matrícula e um serviço só. Ou seja, um único lote, tinham duas construções, uma para cada irmão. Então, os irmãos eram sócios nesse lote. Cada um tinha a sua casa. Vamos colocar a casa A e casa B para ficar melhor para você entender. E como ele precisava fazer a regularização do imóvel, então era a regularização do lote. Ele vai regularizar todas as construções que existem nesse lote, certo? O que eu não imaginava era que eu tinha que perguntar qual era a intenção do cliente com aqueles documentos. Só estava preocupado em ter mais dinheiro na minha conta bancária no final do mês e, claro, fazer o meu serviço corretamente. Gente, para quem é novo aqui, pode ser que nunca tenha escutado, mas os veteranos já ouviram em várias circunstâncias eu falando para vocês que vocês vendem, que nós vendemos para os clientes, o que nós entregamos é a solução de um problema, é a resolução de uma dor, lembra? Então, quando a gente faz um serviço de regularização, o cliente não está preocupado com o alvará assinado que você vai entregar para ele. O cliente está preocupado se ele vai conseguir atingir o objetivo dele final. E qual é esse objetivo? Nosso amigo aqui, ó, não perguntou qual era o objetivo. E aí você pode falar, bom, se ele quer fazer a regularização, partindo do princípio que a regularização foi feita, o objetivo dele não me interessa. Mas é aí que eu entro na circunstância que muitas pessoas falam. O mercado está saturado. Não, o mercado não está saturado. O mercado pede por profissionais qualificados. O que o mercado está saturado é mais dos mesmos e nós não somos mais dos mesmos. Nós não iremos nos tornar mais dos mesmos. Nós seremos o diferencial. Foi uma pá só. Saiu toda a documentação e eu entreguei para os dois irmãos numa boa. O negócio foi bonito, foi rápido, não teve aprendizado nenhum aqui, né? Porque ele já sentia confiança, já tinha segurança, como ele disse no começo, ele sabia fazer. Foi até bem rápido, porque eles obedeciam a todos os índices urbanísticos. Acredite, a taxa de ocupação não tinha ultrapassado e todos os recuos lindamente respeitados. Isso aqui é tipo um milagre, né? É igual um milagre. Duas casas em um lote, a taxa de ocupação não estar ultrapassada, o milagre realmente é um serviço assim, ó. Daqueles que a gente consegue até cobrar mais barato, porque o grau de dificuldade é baixíssimo, né? Tá tudo lindo, todos os recursos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, a matrícula tá no nome dos proprietários. O que pode dar errado, hein? O que será que deu errado? Depois que eu entreguei tudo, eles foram para o banco tentar fazer a venda das casas e foi aí que meu arrependimento começou. Lembrando que ele não sabia que os dois irmãos iriam para o banco tentar fazer a venda desse imóvel. Ele descobriu depois. Esses irmãos voltaram no meu escritório com muito ódio no coração, bastante irritados porque o banco havia negado fazer as vendas das casas, alegando não ser permitido porque eram duas construções em um só lote, uma só matrícula. Imagina a cena. Imagina a cena, sei lá, de boa, nossa, acabei de concluir mais um serviço, se sentindo um bichão mesmo, né? Nossa, top! Mais dinheiro. Aí as pessoas voltam e você... Não, será que eles querem regularizar já mais uma? Já vamos regularizar outra casa já? Eita! E aí eles chegam falando pra você que o seu serviço foi inútil. Imagina que uma regularização de uma casa, a pessoa vai gastar aí uma estimativa alucinada, tá? Isso vai variar muito de caso a caso. R$5.000, por exemplo, entre o seu serviço, as taxas, receita, cartório. E aí, esse cliente tem esse investimento alto, vai no banco fazer a venda desse imóvel na intenção de que esse dinheiro vai retornar com a comercialização desse imóvel
E aí o banco vira para ele e fala: não, filho, aqui não, aqui a gente não vai vender porque tá errado o seu processo. Aí você para e pensa: gastei 5 mil reais à toa. Claro que não foi à toa, tá? Mas muitas vezes eles acreditam que isso é apenas para pagar mais impostos. Então, imagina só a circunstância de ter 2 casas regularizadas, todo esse investimento financeiro, contratar um profissional e não conseguir vender. Para minha sorte, eu tinha feito um contrato bem elaborado que dizia que o meu serviço era documentar as 2 casas até o passo da averbação. Mas eu me senti muito mal, porque se tivesse me interessado pelos clientes e perguntado um pouco mais, teria entendido que o processo era totalmente outro. Aqui na minha cidade, eu tive que fazer o processo de desdobramento do lote em 2. Assim, ficaram 2 matrículas e 2 IPTUs. Só assim para eles conseguirem vender suas casas pelo financiamento bancário. Ou seja, para o banco aceitar fazer a venda dessas construções, ele precisava ter feito o desdobramento em 2 matrículas. Esse é o X da questão. O banco em questão no qual eles queriam fazer a venda não aceitava uma matrícula com 2 construções, apenas uma construção por matrícula. E se ele tivesse feito uma conversa inicial, elaborado uma proposta, atender às necessidades reais do cliente, ter se comunicado com esses clientes, ele teria entendido desde o começo e ele teria feito: opa, peraí, não é só regularizar, a gente precisa também fazer o desdobro. Entende que são até mais serviços? Se a pessoa está preocupada, se o profissional está tão preocupado com a conta bancária, nesse caso aqui ele perdeu dinheiro, porque ele poderia ter feito 2 serviços ao invés de 1, mas calma que ele conseguiu consertar. Fica comigo aqui que você vai entender até o final. E o que aconteceu? Depois de muita conversa, eu expliquei para eles que teríamos que fazer o processo de desdobramento e tentei a todo custo jogar a culpa para eles. No fim, eles entenderam e me contrataram para fazer o novo serviço. Oh, meu, bicho é ligeiro, né? Eu, obviamente, dei um belo desconto dizendo ser o valor de um pacote pela segunda contratação, mas na verdade era o peso na consciência. Bonito, né? Ele não se comunicou corretamente com o cliente, ele não buscou entender quais eram as necessidades reais desses clientes e ainda conseguiu fazer uma bela de uma jogada para o cliente ainda contratar ele de novo, ó. Vamos aplaudir porque o bicho foi ligeiro, viu? No meu ponto de vista, esse responsável técnico errou quando ele não conversou com os proprietários para entender quais eram as reais necessidades. Por mais que ele tivesse toda a experiência, fez o processo rapidamente, ele não fez exatamente o que os clientes queriam. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso mancha o nosso escritório. E é uma simples conversa, talvez 1 minuto, 3 minutos ele conseguiria ter identificado o que ele realmente precisava fazer. Mas tudo bem, o importante é que ele conseguiu fazer os clientes entenderem, o importante é que ele fez uma entrega de qualidade e o mais importante de tudo é o aprendizado. Mas como vida de brasileiro é sofrida, não acaba por aí não, viu? Não acaba não. Eles tiveram que pagar todas as taxas de prefeitura e cartório novamente. Uma bela facada no bolso. E tudo isso poderia ser evitado com uma boa reunião de briefing, ou seja, uma boa reunião para entender quais eram as necessidades daquela circunstância. Estou amando esse quadro, professora Leila. Eu também. E quero muito que você conte a minha história para os amantes da construção civil. Bebê, tá aí a sua história. Muito obrigada por ter escrito pra gente. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse aprendizado aqui. E espero que muitas outras pessoas também já se liguem e preste atenção para que não cometa esse mesmo erro que ele cometeu. E aí, conta pra mim, já viu um caso como esse? Já teve uma situação na qual o cliente queria fazer alguma coisa que você não perguntou e no final a regularização não serviu pra nada? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!